Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 71. O santuário era um domínio incompleto e meio formado. De fora, nada parecia incomum. Mas naquele momento, Suminamoto e Suguru Geto estavam cercados pelos aldeões. Os aldeões não se moveram nem falaram, apenas os encararam fixamente, formando um círculo silencioso. Suminamoto abriu seus olhos estelares e examinou a área. O salão principal havia mudado completamente. Em sua percepção, estava completamente isolado do mundo real, não existindo mais no mesmo plano espacial. Tudo ali dentro foi forjado por maldições. O salão era vasto. Um longo tapete carmesim estendia-se pelo centro, bordado com pétalas douradas. De cada lado, 8 imponentes pilares de pedra, 16 no total, sustentavam a alta cúpula acima. Seguindo o tapete vermelho, adentrando o recinto, 9 níveis de degraus subiam gradualmente, elevando o terreno nível por nível. No topo erguia-se uma alta plataforma de pedra, e no centro dela estava a estátua de um deus, com a expressão entre um sorriso e uma carranca. Nas paredes que ladeavam os degraus, havia padrões esculpidos de emblemas de pássaros, subindo junto com as escadas, ilustrando um conto lendário. A figura central nos murais era um homem alto, com longos cabelos ruivos caídos descuidadamente pelas costas, músculos salientes, caminhando descalço por uma trilha na montanha. Parecia que ele também estava subindo os degraus. Acima dele, nuvens de tempestade se agitavam. Ventos ferozes rugiam. O céu estava escuro, opressivo e carregado de melancolia. A figura imponente erguia-se alta em meio a rios e montanhas, travando uma batalha com monstros bizarros e grotescos. Suas presas afiadas e mandíbulas escancaradas pareciam rugir da própria pintura, enquanto os dois lados se chocavam em um combate constante e brutal. Montanhas desmoronaram, rios mudaram, até as veias da terra mudaram. Por fim, todos os monstros foram mortos. A figura estava no topo de um pico, ergueu a mão direita e abriu as nuvens. O sol reapareceu, lançando sua luz mais uma vez sobre a terra. Atrás dele, uma multidão de pequenas figuras começou a se reunir, hesitantes e cautelosas, aproximando-se lentamente. Com um forte pisar, a figura destruiu a paisagem irregular e achatou os vales abaixo, nivelando a terra. Ele apontou para o chão, e as pessoas pequenas imediatamente levantaram a mão direita, correndo e dançando em sua direção, cheias de alegria. No entanto, ninguém ousou chegar muito perto, permanecendo ao pé da montanha, aplaudindo e comemorando. A figura virou as costas, seu leve sorriso espelhando a estátua do deus no topo da plataforma de pedra. Uma serpente de fogo enroscava-se em seu braço, um rosto verde feroz com presas, cabelos longos descendo pelas costas, seu corpo robusto e poderoso. Padrões de pedra verde acinzentados percorriam seus músculos, irradiando poder e divindade, um ser divino e monstruoso. Embora claramente um monstro, ele não inspirava medo. Assim como o vórtice de maldição que girava sobre a vila, havia uma sensação de clareza virtuosa nele. A visão de Suminamoto se aguçou. Como a área estava imersa em energia amaldiçoada, ele conseguia enxergar mais longe e com mais clareza, diferentemente da perspectiva limitada de fora, onde paredes sólidas bloqueavam sua visão. Diante de sua visão, inúmeras correntes de energia amaldiçoada se estendiam da estátua central de Aragami em todas as direções, isolando toda a vila. Nas outras extremidades das correntes havia estátuas menores de deuses. Esses eram os nós, distribuídos pelos moradores e colocados cuidadosamente em suas casas. A aldeia foi formada por seu povo, e os nós naturalmente se espalharam para cada família. Suminamoto já havia se perguntado antes, se os aldeões estavam com tanto medo, por que não foram embora? Por que não abandonaram o local e retornaram depois que o problema fosse resolvido? Agora ele entendia que eles nunca sequer pensaram em partir. As correntes não apenas trancavam o espaço, elas também prendiam os corações. O fluxo de energia amaldiçoada ao longo das correntes produzia um som constante, influenciando e manipulando sutilmente as emoções. A formação de selamento estava quase completa. Restava apenas uma última abertura para fechá-la completamente. Suminamoto olhou para essa abertura. Era a casa do chefe da aldeia. Sua estátua de pedra era diferente das de madeira que os outros haviam usado. O chefe fora cauteloso. Nunca convidou Deus para sua casa, evitando que a situação se tornasse irreversível. Suminamoto olhou para cima. Através do teto amaldiçoado, ele podia ver o vórtice acima do santuário girando lentamente. O som de correntes arrastando não parava. O centro do vórtice ficava diretamente acima do santuário. Maldições subiam do santuário para o vórtice, alimentando-o como uma fonte, espalhando-se para fora em um fluxo contínuo. Mais energia amaldiçoada jorrava de todos os cantos da vila, ao longo das correntes convergindo para as estátuas. A aldeia, as estátuas e o vórtice juntos formavam um ciclo. Um ciclo que ainda estava em expansão. Desde o início, o santuário foi o epicentro, mas não a solução. Suminamoto reuniu energia amaldiçoada em seu corpo. Ela se adensou, envolvendo como água e dentro dela, estrelas fracas brilhavam. Ele virou a mão para sinalizar para Suguru Geto, então abriu caminho pela multidão com passos calmos e saiu direto do santuário. Nenhum feiticeiro são escolheria lutar no domínio de outro, mesmo que ele estivesse apenas pela metade. Suminamoto e Suguru Geto certamente eram sãos. Então eles foram embora. Eles correram em direção à casa do chefe da aldeia. Enquanto aquele lugar não se tornasse um nó, o selo jamais se fecharia completamente, e o domínio jamais se formaria de fato. A maldição viria até eles por si só. Quando retornaram, o chefe da aldeia já havia limpado um cômodo e colocado 2 futons lado a lado no chão. Ah, era esse o lendário encontro masculino? O crepúsculo se aproximava e a luz desaparecia do céu.
A esposa do chefe da aldeia chegou em casa. Ao ver os dois homens, parou por um instante, cumprimentou-os com um aceno de cabeça sem entusiasmo. Depois foi até a cozinha e começou a preparar o jantar. O chefe correu para ajudar. Logo ele trouxe 4 pratos e uma sopa. A esposa dele serviu grandes tigelas de arroz para os dois, depois uma para si mesma. Ela jogou a tigela na mesa, sentou-se no assento, jogou as pernas para frente para arrastar a cadeira e se acomodou. Coma, ela disse. O chefe da aldeia obedientemente pegou sua tigela e começou a comer em silêncio. Suminamoto e Geto trocaram um olhar e então também começaram a jogar arroz silenciosamente. A mesa estava silenciosa e todos comeram rapidamente. Quando viu que os dois haviam limpado suas tigelas, a esposa assentiu, satisfeita. Ela tinha uma crença simples: se alguém conseguia comer, era capaz. Vocês são os novos caçadores de demônios? Ambos assentiram. Seu rosto se contorceu em desconfiança. Existem mesmo deuses e demônios por aí? Antes que pudessem responder, ela se virou para encarar o chefe e começou a reclamar. Quando está seco, você rega. Quando murcha, você fertiliza. Essa é a pura verdade. Aragami, essa coisa está morrendo. Ninguém mais acredita nessa porcaria, e agora vocês vão voltar para ela? Adorando alguma bobagem fantasmagórica? Eu disse há muito tempo que deveríamos ter derrubado aquele santuário quebrado. Nada disso teria acontecido. Mas não. Vocês pararam de trabalhar, saíram correndo para rezar, assistir ópera, achando que bênçãos cairiam do céu? Ela não se conteve, repreendendo a tolice dos aldeões. O chefe da aldeia se encolheu diante daquelas palavras. Quando olhou para os dois convidados do outro lado da mesa, ambos com expressões sérias, seu rosto se tornou amargo, e ele não ousou falar, apenas tentou acalmá-la. Claro, Suminamoto e Geto também não disseram muita coisa. Afinal, era o negócio da família dela. Por mais grosseiras que fossem suas palavras, ela tinha razão. Aos olhos de Suminamoto, ela era muito mais pé no chão do que o resto dos aldeões. A partir da história dela, eles descobriram a causa de tudo. Uma seca e uma praga devastaram as plantações. Alguém decidiu rezar para Aragami, e inesperadamente funcionou. Quando os outros viram o quão eficaz era, mais e mais pessoas começaram a adorá-lo. Depois que os problemas agrícolas foram resolvidos, alguém sugeriu construir um santuário adequado e fundir uma estátua de ouro de Aragami para mostrar sua gratidão. Talvez, eles pensaram, isso pudesse realizar desejos ainda maiores? A ideia gerou entusiasmo. Antes mesmo do projeto começar, alguém secretamente fez um pedido e conseguiu o que queria. Depois disso, ninguém mais falou sobre a construção do santuário. Todos correram para fazer pedidos. Os desejos se acumulavam, ficando cada vez mais estranhos. E, no entanto, eles continuaram se concretizando, embora sempre de maneiras sinistras, muitas vezes com custos imprevistos. Os aldeões foram pegos de surpresa e, com a ocorrência de eventos sobrenaturais, o medo se espalhou pela aldeia. Parecia que o chefe da aldeia também tinha feito um pedido, provavelmente para ver seus pais falecidos. Suminamoto lembrou-se do que o chefe havia dito antes. As coisas não eram tão simples quanto pareciam. O verdadeiro preço ainda não havia sido pago. Capítulo 72. Noite. A lua estava escondida atrás de nuvens espessas, as estrelas tinham desaparecido e o céu estava envolto em escuridão, sem um raio de luz. Suminamoto estava deitado no tapete, com as pernas juntas e as mãos naturalmente apoiadas na cintura, pronto para dormir. Suguru Geto ficou de vigia durante a primeira metade da noite. O chefe da aldeia e sua esposa já tinham ido dormir. Suminamoto conseguia ouvir a respiração constante deles, sua esposa até roncava. Vou dormir, disse ele ao vigia, lembrando de ficar alerta. Em 3 minutos ele estaria dormindo profundamente. Suguru Geto sentou-se perto da mesa baixa, parte de sua atenção seguindo os espíritos amaldiçoados posicionados do lado de fora enquanto patrulhavam a vila, o resto focado na casa. Ele assentiu em resposta ao lembrete. A casa ficou completamente silenciosa. O quarto estava escuro. Suguru Geto olhou para Suminamoto e mudou sutilmente de posição. Ele deixou sua sombra cair sobre o rosto de Suminamoto. Mais tarde naquela noite, Suminamoto acordou naturalmente, virou-se e avistou um grande buraco na tela Soji. Um rosto humano o observava através dele, olhos arregalados, feições distorcidas. O rosto olhou para ele e parou por um momento. Soltou 2 chiados secos. A pele do seu rosto começou a tremer violentamente e então, de repente, ele se lançou para frente, forçando passagem pelo buraco. Seus olhos injetados de sangue se arregalaram descontroladamente enquanto ele meio que tropeçava, meio que investia para dentro do quarto, avançando direto para Suminamoto. A porta Soji atrás dela quebrou, deixando apenas metade pendurada no batente, rangendo enquanto balançava. A coisa que rompeu era humana? Rastejava de 4, com a cabeça erguida, correndo como uma lagartixa pelo chão com uma velocidade assustadora. Era claramente o mesmo aldeão que havia bloqueado a entrada deles no santuário antes. Várias outras figuras idênticas surgiram em seguida, todas rastejando em direção ao chão, da mesma maneira assustadora, parecida com a de um lagarto. Onde estava Geto? Suminamoto sentou-se sem pressa. Suguru Geto não estava mais à mesa. Parecia que ele não estava na sala. O primeiro aldeão já havia saltado para a frente, exalando um leve cheiro de podridão. Sua boca se abriu enquanto se lançava sobre ele babando. Suminamoto franziu a testa, agarrou a cabeça do animal e o jogou com força no chão. Baque. O chão tremeu. Estava claro agora. Geto realmente não estava por perto.
Caso contrário, aquele som por si só o teria alertado. Suminamoto abandonou o pensamento. Suguru Jeto não era nenhum preguiçoso, ele controlava milhares de espíritos amaldiçoados. Ninguém no mundo Jujutsu atual poderia passar por cima de seus sentidos e subjugá-lo em silêncio. Sun se levantou, girou o pescoço e chutou casualmente o próximo aldeão que se lançava, como se fosse uma bola de futebol. Ele caminhou para frente, chutando os outros pelo caminho, abrindo caminho até a porta. Ele passou por cima dos corpos e saiu para a sala de estar. As velas que ladeavam o santuário doméstico tremeluziam, lançando um pequeno halo de luz. Além dele, a escuridão pairava profunda e opressiva. Qualquer outra pessoa poderia ter instintivamente se movido em direção à luz. Mas Suminamoto não. Ele nem pensou em acender as luzes, não havia necessidade. Ele foi em direção ao quarto do chefe da aldeia. Passo, passo, passo. Seus passos ecoavam no assoalho, altos no silêncio. Ao chegar ao quarto do chefe, ele olhou através da tela Soji e viu o casal deitado pacificamente na cama, com a respiração estável. Mas quando abriu a porta, encontrou apenas 2 futons vazios. Atrás dele, o biombo Soji desapareceu. Na parede oposta, um novo apareceu, instantaneamente rasgado e esfarrapado, com apenas metade dele ainda pendurada na moldura. Do corredor, uma onda interminável de aldeões veio rastejando e entrando na sala. Suminamoto desdobrou uma barreira carmesim ao seu redor, mantendo as criaturas à distância. Aqueles que a tocaram congelaram no lugar e, antes que a aura vermelha pudesse se espalhar, dissolveram-se em uma névoa negra e desapareceram. Ele seguiu em frente, sua figura quase invisível na escuridão crescente. Atravessou a tela quebrada e voltou para a sala de estar. Os aldeões desapareceram num instante. Apenas a luz bruxuleante da vela permaneceu ao lado do santuário. Ele tocou o queixo pensativamente. Suguru Jeto estava desaparecido. Não tinha como ele ter ido embora enquanto estava de guarda. Estavam a poucos metros de distância. Por mais urgente que fosse a situação, deveria haver barulho suficiente para acordá-lo. Mas Sun não sentiu nada. Parecia que ele era o único que restava na casa. Todos os outros cômodos pareciam normais por fora, mas, uma vez abertos, se transformavam no mesmo quarto em que ele dormia, seguido pela mesma onda de aldeões rastejantes. Sun estava na sala de estar. A estátua de pedra perto do santuário estava praticamente gritando por atenção agora. Parecia que estava zombando dele. Ele caminhou até o santuário e olhou para ele. Esperto. Ele sabia como esconder detalhes cruciais, misturando informações falsas o suficiente para enganá-los, fazendo-os pensar que apenas as estátuas trazidas do santuário poderiam servir como nós. Na realidade, ele poderia criá-los com base apenas na aparência. Naquela noite, o nó final havia sido estabelecido. O domínio havia se expandido, agora cobrindo toda a vila. Sun olhou nos olhos da estátua e, através deles, nos olhos de outra pessoa. Os lábios da estátua se curvaram num sorriso. Sun estremeceu. Então ele sorriu também. A cena mudou. Ele estava de volta ao santuário. No topo da plataforma de 9 níveis, a estátua do deus havia desaparecido. Em seu lugar, erguia-se um trono de pedra, cercado por espadas quebradas e espinhos floridos. Ali, sentado no trono, um homem com o braço envolto em uma serpente de fogo, pele verde e presas, cabelos carmesim esvoaçando descontroladamente, corpo alto e musculoso. Veias de luz vermelho sangue percorriam seus músculos esculpidos, personificando força e beleza, divindade e monstruosidade. Os dois se encararam. De repente, Sun sentiu um leve aroma de saboneteira com toques florais. Não conseguia identificar o tipo, mas era leve e agradável, reconfortante. Ele piscou. O santuário desapareceu. Ele estava de volta ao futon. Sun pressentiu algo. Ele rolou para o lado, novamente um buraco na tela Soji. Um rosto humano distorcido o encarava com olhos arregalados e sem vida. Os aldeões estavam mortos. Suguru Jeto estava diante de uma pilha de cadáveres, inspecionando os resíduos de energia amaldiçoada. O chefe da aldeia e sua esposa chegaram logo depois. O chefe correu e congelou ao ver os corpos, seus companheiros da aldeia. Eles jaziam retorcidos no chão, com as juntas dobradas para o lado errado, as cabeças retorcidas de forma anormal, enrugados e imóveis. O leve odor de decomposição impregnava-os. Eles já tinham ido embora há muito tempo. As pernas do chefe cederam. Ele desabou com os olhos fundos, murmurando: "A culpa é minha, toda minha, eu os matei." Sua esposa se aproximou, deu um tapa em sua cabeça e o chutou para o lado. Ela se agachou ao lado dos corpos, pressionando seus torsos e membros. Depois de um tempo, ela disse: "Morto há 3 ou 4 dias. Droga." Ela ajustou suas cabeças e membros, colocando-os cuidadosamente no chão, um por um. Olhando para seus rostos distorcidos e quase humanos, ela murmurou novamente: "Caramba!" Suguru Jeto interveio para acalmá-los. Suminamoto olhou para trás. 2 figuras azuis fracas e translúcidas pairavam ali, com rostos vagamente parecidos com os da antiga foto em preto e branco. As figuras acenaram para ele. Sun assentiu de volta calmamente. A essa altura, ele já entendia o preço que o chefe da aldeia havia pago. Saudade. Isso também era considerado uma emoção negativa? O chefe desejava rever seus pais falecidos, e os Aragamis haviam concedido esse desejo. Mas, na verdade, isso havia transformado seu anseio em uma maldição. Amplificada pelos Aragamis, ela aprisionou seus espíritos, negando-lhes a paz. Eles arcaram com o custo integralmente. Sun observou atentamente. As figuras eram formadas por almas fragmentadas fundidas com energia amaldiçoada, enquanto os cadáveres no chão eram apenas cascas ocas, corpos quebrados, presos com energia amaldiçoada com suas almas há muito perdidas. Esses eram todos os que restavam, tanto vivos quanto mortos, em toda a aldeia. Capítulo 73. Já passava bem da meia-noite.
Suminamoto tinha acabado de tirar uma soneca e agora se sentia completamente revigorado. Ele descobriu a essência da maldição. O alvo era de fato um espírito amaldiçoado de grau especial com uma técnica amaldiçoada. Pelo que ele pôde perceber, a técnica provavelmente envolvia manipular os sonhos de outras pessoas. Até que ponto essa manipulação poderia ir, porém ainda não estava claro. Mas uma coisa era certa, o espírito podia impor sonhos aos outros à força. Suminamoto raramente sonhava. Ele sempre sabia se estava sonhando ou não. Naquele momento, ele sabia que não estava sonhando, mas estava. Isso só podia significar que o sonho havia sido inserido à força pela maldição. Suguru Geto não dormia desde que estava de vigília noturna, então naturalmente não foi afetado. O chefe da aldeia e sua esposa estavam protegidos pelos espíritos de seus pais, e a maldição não os havia atingido especificamente, então eles também estavam bem. Somente Suminamoto, que dormia profundamente, foi arrastado à força para um sonho, e foi uma experiência terrível. Ele não estava de bom humor. Suguru Geto estava ocupado limpando os corpos dos moradores. Estes já eram considerados seres semi-amaldiçoados. Após a morte, não se dissipariam naturalmente como maldições comuns. Em vez disso, seus corpos se decomporiam lentamente com o tempo, e se deixados empilhados, poderiam facilmente dar origem a novas maldições. É por isso que um feiticeiro era necessário para exorcizar os elementos amaldiçoados antes de manusear os restos mortais. Suminamoto encostou-se na parede, observando Suguru Geto usar a energia amaldiçoada para purificar cuidadosamente as maldições, pedaço por pedaço. Sentiu um leve desconforto. O domínio da maldição estava completamente formado, e eles já estavam dentro dele. Ele tentou destruir a estátua divina, mas não adiantou muito. Uma vez que um domínio tomava forma, a estátua tinha apenas um significado simbólico e não tinha mais uma função real. Isso significava que eles teriam que lutar dentro do domínio inimigo. A excitação cresceu no peito de Suminamoto. Há muito tempo, ele acreditava que coisas como flash negro e técnica da maldição reversa eram um tipo de habilidade avançada que você adquiria imediatamente ou nunca. A expansão de domínio foi a mesma. Para alguns foi um grande obstáculo, mas para outros, uma vez que a entenderam, conseguiram dominá-la facilmente. Domínios eram uma espécie de barreira, e isso os levava diretamente à sua área de especialização. Energia amaldiçoada mais técnica mais domínio inato, tudo envolto em uma barreira. Era isso que formava uma expansão de domínio. Um domínio garantia o efeito de uma técnica, aumentava enormemente as estatísticas do usuário, mas também trazia grandes desvantagens. Alto consumo de energia amaldiçoada e maior dificuldade para usar técnicas posteriormente. É por isso que o tempo era tudo. Em batalha, ativar um domínio geralmente sinalizava que a luta estava chegando ao clímax. É por isso que os domínios eram considerados o ápice do combate de Jujutsu. Para Suminamoto, porém, questões como drenagem de energia, dificuldade da técnica ou tempo não eram um grande problema. Durante o incidente do útero amaldiçoado do gafanhoto, ele já havia usado a amplificação de domínio, uma técnica que usava apenas energia amaldiçoada e o domínio inato para se envolver. Como não possuía uma técnica, conseguia aceitar e neutralizar as técnicas dos outros. Isso era a amplificação de domínio. Ele o usará novamente durante sua investigação no santuário mais cedo naquele dia. Parecia que o inimigo nem havia notado. Seu domínio está apenas tomando forma e você já está satisfeito com ele. Mas e o meu? Já descobri novas maneiras de brincar com ele. Suminamoto nunca havia realmente entrado em conflito com uma maldição dentro de domínios antes. Ele estava ficando animado. Estou indo para o santuário, ele disse de repente para Suguru Geto. Suguru parou o que estava fazendo e se virou. Precisa que eu faça alguma coisa? Enviem todos os espíritos amaldiçoados. Reúnam todas as estátuas de Aragamis e qualquer coisa que se assemelhe a uma figura de Aragamis, reúnam tudo em um só lugar. Suguru assentiu pensativamente. Então os dois se separaram para começar suas respectivas tarefas. Suguru convocou um número enorme de espíritos amaldiçoados, muito maior que o número de aldeões, e os espalhou por todos os cantos da vila. Ao mesmo tempo, controlou os espíritos que patrulhavam os arredores para revistar meticulosamente cada casa, cada prédio da vila. Alguns dos espíritos amaldiçoados já haviam recuperado as estátuas e pergaminhos que encontraram e estavam começando a convergir para a casa do chefe da aldeia. A figura de Suminamoto tremeluziu, reaparecendo dentro do santuário. Aragami sentou-se no trono. Ao vê-lo, sua expressão revelou um toque de surpresa, que logo se transformou em um sorriso. Não falava em linguagem humana, mas Suminamoto entendia. Você está aqui. Ele não estava interessado em conversar. Seus dedos indicador e médio direitos pressionaram os lábios, e com um pensamento concentrado. Expansão de domínio. Não havia estrelas no céu esta noite. Agora havia. Um manto de estrelas desceu, pressionando o vórtice de maldições sobre a vila. A luz brilhante das estrelas perfurou o miasma negro, separando as nuvens espessas e banhando toda a vila em serenidade. Entre elas, uma estrela se destacava, muito mais brilhante e densa que as outras. Ela pairava diretamente acima do santuário, aproximando-se cada vez mais. Aragami foi imobilizado por uma força, poder divino. Arrastar uma estrela do céu para atacar. Se isso não era divino, o que era? Seus joelhos cederam sob a pressão. Ela lutou para se levantar, resistindo com todas as suas forças. Era um deus também. Seu rosto se contorceu de frustração enquanto ele olhava para cima, com os olhos fixos na estrela cadente. Por um momento pensou ter visto um desenho rudimentar na superfície da estrela, como a cabeça de uma caixa de papel quadrada, um olho marcado com um círculo, o outro com um X, uma linha curta costurada para a boca. As linhas eram ásperas infantis, como um rabisco de criança. Seus joelhos se dobraram ainda mais, e o espírito amaldiçoado quase caiu no chão. Estava tão quente. O suor escorria por seu rosto verde e cheio de presas enquanto o calor intenso o atingia.
mas não teve tempo de limpá-lo. A ameaça iminente de morte gritava em seus nervos. Teve que arriscar tudo. Despejou toda a sua energia amaldiçoada na ativação da sua técnica. Já era o suficiente. Era energia refinada a partir das emoções dos aldeões, coletada aos poucos. Ainda havia bastante. Não havia planejado drenar o poço até secá-lo. Este lugar era seu berço. Ele não queria ir embora. Ele atendia aos seus desejos, e eles o alimentavam com emoção. Não era um arranjo perfeito, mas as coisas chegaram a esse ponto. Humanos nunca foram dignos de confiança. Da próxima vez, eles deveriam extrair todo o valor deles desde o início. Não espere até que as coisas deem errado. Esse pensamento disperso passou pela sua mente. Ele canalizou toda a sua energia amaldiçoada para o feitiço, com os olhos brilhando enquanto encarava o oponente. Isso forçaria a sonhar enquanto ainda estivesse consciente, e reescreveria a realidade. Chega! Um leve sussurro veio primeiro. Então, a estrela acelerou abruptamente, envolta em chamas enquanto despencava, correspondendo perfeitamente ao tamanho do santuário. Ela obliterou a estrutura imponente e, em seguida, atingiu Aragami também, reduzindo o santuário e o espírito a nada. Bom, bom. Em seu momento final, Aragami pareceu ver um aluno. O colapso do santuário sinalizou a destruição do domínio, e com ele, a desintegração da técnica. Aragami calculara a descida da estrela, convencido de que ela teria tempo suficiente para lançar seu feitiço. Mas a velocidade era uma ilusão de Sumi Namoto. Dentro de um domínio, a velocidade não tem limite. A batalha é uma arte, timing, ritmo, guerra psicológica, momento, tudo, menos pura sorte. E Sumi Namoto se destacou em tudo isso. O poder de reescrever sonhos era de fato formidável, mas exigia preparação e descrição. Enfrentado de frente, pego de surpresa, faltava-lhe a força para reagir. O meteoro caiu. O santuário desabou. A grandiosa estrutura desapareceu, revelando o antigo templo dilapidado abaixo. Sumi Namoto permaneceu intocado. Aliás, tudo fora do santuário permaneceu praticamente intocado. Essa era a natureza do seu domínio, controle além da perfeição. Embora incompleta, até mesmo a estrela solitária carecia de verdadeiro poder celestial. A essência do domínio já havia se revelado. Nela, ele era onisciente e onipotente. Um homem divino. Capítulo 74. O santuário desmoronado, o domínio em ruínas, o Sumi Namoto ereto e o Aragami despedaçado. Juntos, eles pintaram uma cena estranhamente harmoniosa. O Aragami ainda não estava morto. Ainda tentava transferir sua essência para uma das estátuas restantes, planejando escapar do homem à sua frente. Infelizmente, Sumi Namoto e os outros já previram isso. A armadilha estava armada. Eles estavam apenas esperando a tartaruga entrar no jarro. Sem contar o que Suguru Geto havia preparado. Sumi Namoto não deu chance alguma. Ele já estava agachado diante do maior pedaço restante do torso de Aragami. Com um leve toque da ponta dos dedos, o carmesim floresceu. Um brilho vermelho sangue se espalhou pelo fragmento, que lentamente se transformou de volta à forma de uma estátua de Deus. Uma serpente de fogo enroscava-se em seu braço, com seu rosto verde e cheio de presas, cabelos longos e esvoaçantes, uma constituição imponente e musculosa. Padrões de pedra cinza acinzentados delineavam seus músculos, evocando uma mistura de poder divino e beleza estranha. O resto dos fragmentos espalhados se dissolveram em névoa negra e desapareceram. Naquele momento, dentro da casa do chefe da aldeia, todas as estátuas de Aragamis que haviam sido reunidas começaram a brilhar em um vermelho fraco. Depois começaram a derreter, corroídas pelo carmesim que se espalhava. Não por toda a vila, todas as estátuas conectadas aos Aragamis, enterradas no subsolo ou escondidas em cantos secretos, foram varridas pelo brilho vermelho e completamente dissolvidas. O Aragami permaneceu o mesmo. Sumi Namoto ainda não o havia assimilado completamente. Domínios eram algo poderoso. Energia amaldiçoada mais técnica mais domínio inato. Então o que era um domínio inato? Era um mundo interior, uma paisagem do coração. Um domínio da mente que todos possuíam, mesmo os não feiticeiros. Se ele assimilasse completamente o Aragami e apagasse seu ego, então seu domínio imaginário desapareceria junto com ele. Isso seria um desperdício. Então ele precisava primeiro encontrar uma maneira de solidificar esse domínio. Podia ser feito. Ele não tinha certeza se era possível com outros domínios, mas com os Aragamis, tinha que ser. Mesmo que não pudesse, seria. Porque mesmo antes de chegarem à vila, o domínio Aragami já possuía uma estrutura em comum. Assumirá uma forma semissólida, refletida na vila como um grande santuário, com o pequeno templo no mundo real servindo como sua entrada, conectando a superfície e as profundezas. Isso significava que ele poderia ser realocado, vinculado a outra coisa e totalmente ancorado no lugar. Ele pensou que a árvore osso branco seria uma combinação perfeita. Sumi Namoto já tinha um plano. Suas mãos se moviam sem parar. Ele sacudiu a poeira e pegou a única estátua de Aragami restante da vila. Arrancou um globo ocular, polvilhou algumas partículas de pó de ouro nele e conforme o calor da palma da mão subia, envolveu-o com energia amaldiçoada e amassou algumas vezes. O globo ocular condensou-se em um núcleo dourado liso e redondo, que ele pressionou contra a testa da estátua. O olho dourado piscou 2 vezes e depois se fechou. Satisfeito, Sumi Namoto assentiu, comprimiu a estátua em um globo giratório do tamanho de um polegar e a guardou no bolso. Em seguida, saiu direto do pequeno templo, em direção à casa do chefe da aldeia. Um estrondo ensurdecedor irrompeu atrás dele. O pequeno templo também havia desabado, mas ele não olhou para trás. Um homem de verdade nunca olha para trás diante da explosão. Enquanto Sumi Namoto caminhava pela aldeia, ele estendeu seus 5 sentidos para fora. Não encontrou vestígios dos Aragamis nem uma única criatura viva. O silêncio era absoluto. Claro que sim.
todos tinham sumido. A vila inteira havia se tornado uma zona morta. Os Aragamis não agiam com frequência, mas quando agiam, se movimentavam em grande escala. Após terminar sua varredura, Suminamoto retornou à casa do chefe da aldeia. Suguru Geto balançou a cabeça. Ele havia procurado por dentro e por fora várias vezes. Não havia um único sobrevivente, nem mesmo uma galinha, um pato ou um cachorro. A única boa notícia era que a missão estava concluída. Mas completá-lo assim, reportar seria uma dor de cabeça. Quanto ao feiticeiro de grau 2 envolvido na missão, ele era essencialmente um usuário de maldições, colaborando com os Aragamis. Ele foi pulverizado junto com o santuário por Suminamoto há poucos instantes. As únicas pessoas que restavam na aldeia estavam ali, só os dois na frente deles. Ah, e os pais do chefe da aldeia também ainda estavam por perto. Com a partida dos Aragamis, eles finalmente foram libertados. A partir de então, existiriam na forma de corpos espirituais feitos de energia amaldiçoada. Mas não confunda isso com uma bênção. Os mortos que não podem partir, e os vivos que não podem vê-los, o que resta não está nem aqui nem lá. São como fantasmas errantes, incapazes de tocar ou afetar qualquer coisa, deixados à deriva sem rumo até que o tempo os apague gradualmente. O chefe da aldeia sentou-se inexpressivamente no chão. Sua esposa estava ao lado dele, aninhando sua cabeça contra o peito. Num momento como aquele, nem ela conseguia dizer nada áspero. Suguru Geto estava do lado de fora, relembrando os espíritos amaldiçoados que ele havia enviado. As duas formas espirituais azul-claras trocaram um olhar e se aproximaram de Suminamoto. Ele era o único que conseguia vê-las, Suguru Geto só conseguia sentir leves traços de energia amaldiçoada. Eles puxaram o canto da manga de Suminamoto, um puxão suave que roçou sua alma. Ajude-nos, liberte-nos desta maldição. Essa foi a impressão que Suminamoto recebeu de suas almas. Na época em que os Aragami ainda existiam, eles tentavam sobreviver, fazendo o mínimo que podiam. Mas agora que eles se foram, não havia mais nada que os prendesse a este mundo. Eles estragaram demais o filho na vida, tanto que mesmo com 50 e poucos anos, ele ainda agia como uma criança. Eles olharam para o chefe da aldeia. Agora era a hora de finalmente deixar ir. Existir naquele estado era doloroso. Eles mal conseguiam se manter por causa de sentimentos não resolvidos. Mas uma vez que aquele nó em seus corações se desfez, tudo que restou foi sofrimento. Eles não estavam confiantes de que conseguiriam permanecer conscientes de quem eram enquanto continuassem a existir dessa forma. Se a maldição os atingisse, quem sabia que tipo de mal eles poderiam causar? Foi por isso que eles recorreram a Suminamoto para serem libertados. Se nem mesmo a única pessoa que podia vê-los pudesse ajudar. Suminamoto estendeu a mão, pressionando suavemente as pontas dos dedos em suas testas. Energia amaldiçoada fluiu, delineando suas formas. Suas figuras se solidificaram em corpos temporários. Não mais flutuando, eles se acomodaram suavemente no chão. Um único fio carmesim se enrolou em seus dedos indicadores. Esse tipo de corpo temporário não exigia algo tão raro quanto um núcleo dourado. O rosto do chefe da aldeia congelou em choque enquanto ele olhava com os olhos arregalados para seus pais que reapareceram de repente. Criança tola. Essa fala, é claro, veio através da tradução automática de Suminamoto. Os dois deram alguns passos rápidos em direção ao chefe da aldeia. Ao levantarem as mãos, ele instintivamente abaixou a cabeça e ficou tenso, esperando um tapa. Mas em vez disso, duas palmas quentes repousavam sobre sua cabeça, bagunçando suavemente seus cabelos. O chefe da aldeia não conseguiu conter as lágrimas. Os espíritos de seus pais começaram a se dissolver em partículas brancas de luz. Eles sussurravam palavras de conforto e orientação enquanto acariciavam seu rosto. No final, sua mãe pressionou a testa contra dele, então seu rosto também se transformou em luz e se elevou, deixando para trás apenas um traço persistente de calor. Existe um termo usado para momentos como esse, seja no mundo do Jujutsu ou entre pessoas comuns, tornando-se um Buda. Suguru Geto aproximou-se de Suminamoto. Os dois assistiram à cena em silêncio. Então realmente, como a saudade pode ser considerada uma emoção negativa? Foi somente por causa da interferência dos Aragami. Na verdade, quebrar a maldição tinha sido simples. Há duas maneiras de quebrar uma maldição. Uma é o exorcismo, a outra é o próprio conjurador libertá-la. Suminamoto era especialista no primeiro. Mas quem amaldiçoou os pais do chefe da aldeia foi o próprio chefe. Bastou orientá-lo a desfazer a maldição sozinho. Naquele momento ele realmente entendeu. Era a hora de se separar dos pais. Hora de crescer, mesmo que já fosse uma criança de 50 e poucos anos. Quando ele se livrou de sua bagagem emocional, a maldição também se dissipou. E os espíritos seguiram para onde deveriam ir. Enquanto Suminamoto observava o brilho se esvaindo no céu, sua mente já estava em outro lugar. Todos os usuários de Shikigami sabem, os deuses e espíritos aos quais servem não são deste mundo. Então talvez realmente exista um lugar onde os mortos pertencem. Capítulo 75. Estrelas pontilhavam o céu noturno, e uma lua crescente pairava baixa no horizonte. O luar suave lançava um brilho tênue sobre a terra. Todos os quatro ainda estavam acordados, reunidos dentro da casa do chefe da aldeia. O silêncio preencheu o ar. A noite parecia se arrastar sem fim. Lidar com os Aragamis não demorou muito, certamente não tanto quanto o sonho de Suminamoto. Então ainda era apenas a segunda metade da noite. Suminamoto agachou-se no chão ao lado de Suguru Geto, purificando as maldições dos cadáveres dos aldeões. Havia mais de 100 pessoas na aldeia, sem mencionar o gado que também precisava de atenção. A carga de trabalho não era nada leve. Nenhum dos dois falou muito. Em silêncio, aceleraram o passo, manuseando cadáver após cadáver, cada um em diferentes estados de decomposição. À primeira vista, não havia praticamente nenhuma diferença entre restos humanos e carcaças de animais.
Com tantos corpos empilhados, eles se tornavam apenas números indistintos e indistinguíveis. Com um tempo como aquele, quanto mais tempo ficavam sentados, pior o fedor se tornava. Suas mentes estavam calmas agora. Cenas como essa não despertavam mais nenhuma emoção. Essas pessoas eram o combustível dos Aragamis, destinado a queimar lentamente e ser consumido com o tempo. Mas quando os dois chegaram, os Aragamis perceberam que estavam perdendo o controle e lançaram mais fogo, reduzindo todos a cinzas. A destruição é sempre mais fácil que a criação. Agora, a tarefa deles não era apenas extrair e dissipar as maldições, mas também preservar o que restava da carne, impedindo que ela se transformasse em uma pilha de tecido quebrado. Foi um trabalho difícil, mas significativo. Não apenas para os aldeões, ou para o chefe, ou para a própria ideia de vida, era também um teste para o seu controle amaldiçoado de energia. Para Suminamoto, como curandeiro de Jujutsu, havia um valor mais profundo no que ele via. Essas maldições, formadas pela fusão de carne e energia amaldiçoada, permaneceram notavelmente estáveis, mesmo na morte, não perderam o equilíbrio. Elas mantinham tanto as propriedades resilientes das maldições quanto a integridade funcional do corpo. Havia muito a aprender com eles. Agachou-se diante de um corpo, deixando a energia amaldiçoada azul rodopiar na ponta dos dedos. Cuidadosamente extraiu fios de maldição como seda se desfazendo, dissipando-os enquanto estabilizava a carne restante, ajustando cabeças, endireitando braços e pernas, alisando rostos retorcidos e ocos. Sua técnica do começo ao fim era mais suave que a da esposa do chefe da aldeia. O amanhecer se aproximava. Quando a primeira luz da manhã surgiu no céu, os dois finalmente terminaram. Eles trabalharam a noite toda. Suminamoto estava se sentindo ótimo. Depois de um descanso profundo no início da noite e de uma nova percepção durante o processo de purificação, ele estava praticamente energizado. Suguru Geto, no entanto, mal conseguia se controlar. Privado de sono, linhas escuras se formaram sob seus olhos. O chefe da aldeia e sua esposa ficaram com eles, ajudando no que podiam. A aldeia em si permaneceu intacta, intocada pela batalha. Mas talvez isso piorasse a situação. Em um ambiente tão familiar onde o choro das crianças, os latidos dos cães e os movimentos noturnos dos vizinhos haviam silenciado, a ausência tornou-se insuportável. Quem conseguiria dormir nessas condições? Sem algo para manter as mãos ocupadas, eles poderiam ter enlouquecido. Mas o trabalho já estava feito. Sem mais nada a fazer, o chefe da aldeia ficou parado junto ao muro com o olhar vazio. Até sua esposa parecia perdida. Aquele lugar onde viveram a maior parte da vida, os amigos e a família que sempre conheceram, sumiram num instante. Agora parecia que eram os únicos que restavam no mundo. Qualquer um se sentiria perdido. Suminamoto entrou no banheiro, pegou um pouco de sabão do dispenseiro ao lado da pia e esfregou as mãos. Aplicou a espuma cuidadosamente em cada dedo, tomando cuidado para não deixar de lado os espaços sob as unhas. Depois de se secar, um leve e agradável aroma de sabão permaneceu em sua pele. O objeto mais valioso em todo esse incidente era o Aragami, e agora, era parte dele. Assim como o Shinobaki, o Aragami pertencia ao tipo espírito da categoria espírito amaldiçoado. Ele possuía uma técnica amaldiçoada que podia reescrever sonhos, exercia controle sobre o fogo e tinha força física considerável. Parecia refletir os 3 papéis divinos associados aos Aragamis da lenda: divindade do lar e da aldeia, deus do fogo e guardião do gado, como gado e cavalos. Após assimilar parcialmente o Aragami, Suminamoto sentiu algo incomum. Seu poder estava muito além do seu suposto limite. O potencial de um espírito amaldiçoado é definido em seu início. A única variável é se ele atinge esse limite ou não. Mas esse limite não é absoluto. Em casos raros, um espírito amaldiçoado pode ficar mais forte após a formação, se for muito temido pelas pessoas ou saturado de intensas emoções negativas. O Aragami não era apenas inteligente, era ambicioso. Ele domesticou humanos, realizou atos divinos em público e encorajou a crença dos aldeões nele. Depois, deliberadamente transformou essa crença em reverência, medo e culpa. Tudo para romper seu limite natural. Se Suminamoto e os outros tivessem chegado mais tarde, os Aragamis poderiam ter ficado ainda mais fortes. Fortes o suficiente para transformar a vila em algo semelhante a um reino divino. A essa altura, já teria sido um pesadelo lidar com isso. Esse pensamento levou Suminamoto a se lembrar da cabeça de mosca. Agora parecia que a criatura parecida com um cachorro não havia ficado mais forte apenas devorando os da sua espécie, mas sim roubando o foco emocional de sua energia negativa. As cabeças de mosca nasceram da repulsa e do ódio da humanidade por moscas. Como havia tantas, esses sentimentos negativos eram muito dispersos, daí sua fraqueza. Mas a criatura parecida com um cachorro provavelmente roubou esse foco concentrado. Se todas as cabeças de mosca do mundo do Jujutsu fossem eliminadas, deixando apenas a que se parece com um cachorro para trás, então todas as emoções negativas da humanidade em relação às moscas se concentrariam nela. É assim que um rei cabeça de mosca nasceria. Suminamoto ligou para a escola de feitiçaria, notificando a equipe da janela para vir e cuidar das consequências. Para sua surpresa, a pessoa do outro lado da linha hesitou por um momento antes de dizer vagamente que chegaria em breve, e então desligou rapidamente. O que eles disseram? Suguru Geto se inclinou e esfregou o rosto. Parece que vamos ficar aqui esperando um pouco. Suminamoto brincou com o celular por um instante antes de guardá-lo no bolso, rindo baixinho. Disseram que vão mandar alguém em breve. Tenho a impressão de que vai ser um incômodo. A missão foi concluída, mas todos estavam mortos. Mesmo que os moradores já tivessem morrido antes de eles chegarem, isso não impediu que algumas pessoas usassem isso para causar problemas ou se intrometer na situação. Ele realmente não estava com vontade de lidar com isso. Também havia pontas soltas para resolver. O que aconteceria com o chefe da aldeia e sua esposa? O que fazer com a aldeia em si? Eles não podiam simplesmente ir embora. Além disso, havia algo estranho na escola de feitiçaria.
Sumi-Namoto esfregou as têmporas. Momentos como este realmente mostravam o lado ruim de não ter um supervisor assistente. Tudo tinha que ser tratado pessoalmente. Não era como antes, quando ele podia se concentrar apenas no exorcismo. Vocês dois fiquem aqui por enquanto, disse ele enquanto se aproximava do chefe da aldeia. Alguém virá ajudar a organizar as coisas. Quaisquer pedidos que tenham, é só avisar. Que tipo de arranjos? Perguntou o chefe da aldeia, já tendo recuperado um pouco a compostura. Vamos ficar aqui? Depende de você, respondeu Sumi-Namoto. Você pode ficar ou ir embora, faça o que lhe trouxer paz. A vida tem que seguir em frente de alguma forma. O chefe virou-se para consultar a esposa. Sua expressão tornou-se amarga. Não queremos mais ficar aqui, mas, tudo isso, precisamos cuidar disso direito. Ele olhou para as fileiras de corpos dispostos ordenadamente no chão. O que acontecerá com eles? Sua voz estava rouca. Se possível, gostaria de enterrá-los nas sepulturas ancestrais na montanha. Claro, é assim que deve ser. Sumi-Namoto assentiu. Profissionais virão cuidar disso. Basta dizer a eles o que você quer. Se algo acontecer, você pode entrar em contato comigo. Ele concordou sem hesitar. Os corpos já haviam sido processados por ele. Não havia motivo para a escola de feitiçaria reivindicá-los à força para a pesquisa, especialmente considerando que ele fazia parte do departamento médico. Todos os dados e informações já haviam sido documentados. Ele era a pessoa mais qualificada para lidar com isso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. Nas profundezas do colégio de feitiçaria, dentro do complexo do templo. Bang. Um jovem bateu a palma da mão na mesa, ignorando as expressões sombrias dos mais velhos ao seu redor enquanto gritava. Que tipo de missão precisa de um grau especial para desperdiçar um dia inteiro? O local nem é tão longe. Ele entrou no centro da sala, seu olhar era afiado e frio, mas os cantos de sua boca se curvaram para cima com um sorriso zombeteiro enquanto ele passava os olhos pelos anciãos reunidos. Você não está tentando me enganar, está? Inquieto, o jovem acenou com a mão, sacudiu a perna e deu alguns passos antes de se virar abruptamente e sentar-se de lado na beirada de uma mesa, em frente a um dos anciãos. Agarrou o velho pela gola, puxou-o para perto e rosnou cada palavra. Quem diabos você pensa que é, hein? Tentando tramar contra o clã Zenin? O ancião sustentou o olhar por um instante antes de desviar o olhar, a provocação desaparecendo. Mesmo assim, forçou uma resposta impetuosa. Plano. Eu não fiz nada de errado. Seu clã Zenin é muito autoritário. Ah, então é só um mal-entendido. O jovem soltou e alisou delicadamente o colarinho do velho, ajeitando cuidadosamente cada vinco. Assim que ficou perfeitamente arrumado, assentiu satisfeito. Então, com um sorriso, estendeu os braços e envolveu a cabeça do velho. O ancião piscou, confuso. Bang! Uma força repentina e brutal jogou a cabeça do ancião sobre a mesa. Ele nem teve tempo de reagir, muito menos de resistir. Sua testa se enrugou e depois se abriu com um impacto, carne e pele se rasgando em uma polpa sangrenta. Sangue espirrou por todo lugar. Tá? O ancião gritou, agarrando a cabeça. Seu rosto se contorceu de raiva e descrença antes de se transformar em derrota. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Uma gota de sangue caiu nos lábios do jovem. Ele a lambeu com a língua, estreitou os olhos e saboreou o gosto. Então respirou fundo, visivelmente eufórico. Um brilho carmesim brilhou profundamente em suas pupilas. Energia amaldiçoada surgiu ao redor dele enquanto ele olhava para os outros. Não Zenin, não feiticeiros. Não feiticeiros nem sequer são pessoas. Vocês? Suficiente. Chega. Duas vozes soaram quase ao mesmo tempo, interrompendo. A primeira veio do homem de meia-idade que o acompanhou até a escola de feitiçaria. Ele sentiu que a situação estava saindo do controle. Como membro do clã Zenin, sabia que algumas coisas podiam ser ditas e outras, especialmente em público, não. Ele teve que intervir, não apenas pelo bem dos anciões, mas também para mostrar ao clã Zenin que ele sabia como lidar com essas situações. O clã Zenin era poderoso, sim, mas os clãs Gojo e Kamo não deviam ser subestimados. E acima de todos eles estava o departamento de supervisão. A maioria das pessoas ali tinha apoio considerável. A geração mais jovem podia ser arrogante, mas só até certo ponto. Eles precisavam saber onde estava o limite. Algumas pessoas podiam ser pisoteadas livremente. Algumas tinham que ser tratadas com cautela. Outras tinham que receber o devido respeito. Em um lugar tão politicamente confuso, pisar em uma pessoa significava afetar outra. Aquele ancião de agora era o primeiro tipo, um membro de uma facção civil que havia escalado e poderia ser facilmente esmagado. Mas vários outros na sala, aqueles que ele estava observando atentamente, seus rostos não pareciam mais bons. Era hora de recuar. A segunda voz veio do homem mais velho da sala, o líder do grupo. Ele pertencia à terceira categoria, alguém a ser respeitado. Um representante enviado pelo departamento de supervisão. Não havia expressão em seu rosto, apenas vincos profundos esculpidos em sua pele envelhecida. Sua voz estava igualmente murcha, tão rouca e indistinta que todos tinham que se esforçar para entender suas palavras. Se for para coordenar com Minamoto, então espere até ele voltar. Não consegue ter tanta paciência? Ele fez uma pausa, e o tom de suas próximas palavras tinha um peso específico. O comportamento do clã Zenin realmente está começando a regredir. Sua voz era tão fraca que todos tinham que se concentrar intensamente para entendê-lo. Ele gesticulou em direção ao jovem parado no centro, mas seus olhos estavam fixos no homem de meia-idade. Não traga pessoas estranhas para essas reuniões novamente. O homem de meia-idade assentiu com uma expressão calma e serena e olhou para o mais jovem. O jovem estalou a língua, saiu da sala com arrogância e bateu a porta atrás de si. O velho não insistiu. Deu uma olhada ao redor da sala e falou num tom suave, mas inconfundivelmente severo. Sei que alguns de vocês andam se movimentando nos bastidores. Não vou citar nomes desta vez, vou poupá-los do constrangimento. Mas não deixe que isso aconteça novamente.
O colégio de feitiçaria é uma instituição para todo o mundo do Jujutsu. Não é sua ferramenta para expurgar dissidências ou formar facções. Manter a estabilidade é nossa maior prioridade. Se você não consegue lidar com essa responsabilidade, então renuncie, abra espaço para alguém que consiga. Ele olhou nos olhos de várias pessoas na sala, e o aviso em seu olhar era inconfundível. E leve essas reuniões a sério. É aqui que as decisões do mundo do Jujutsu são tomadas. Tenha a atitude adequada e fale apenas sobre assuntos relevantes para a pauta. O valor fundamental da diretoria era o equilíbrio, nenhuma facção deveria dominar. O velho não demonstrou favoritismo por Suminamoto, nem expressou apoio ao clã Zenin. Depois de expor seu ponto de vista, ele ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse cansado. Os outros permaneceram imóveis, aguardando no silêncio tenso. Finalmente a reunião foi retomada para valer, e o grupo começou a discutir assuntos oficiais. Toque, toque, toque. Uma batida repentina ecoou pela sala. O barulho diminuiu e o silêncio retornou. Disse o velho. Seu assistente entrou rapidamente, aproximando-se dele e inclinando-se para sussurrar. Acabou de chegar uma mensagem de Minamoto-sama. Embora o assistente mantivesse a voz baixa, ela era alta o suficiente para que os outros feiticeiros de Jujutsu pudessem ouvi-la no silêncio da sala. A expressão do velho se obscureceu. Mais de 100 mortes, o que excedia o limite de baixas em mais de 1%. Se você quisesse chamar de algo pequeno, poderia. Mas se fosse tratado como algo grande, poderia se tornar muito grande. Ele juntou as mãos sobre a bengala e as torceu delicadamente. As consequências precisavam ser tratadas com cuidado. Qualquer propagação daquela situação era inaceitável. A atmosfera ficou pesada. Ninguém estava ansioso para assumir essa tarefa volátil. Então o homem de meia-idade deu um passo à frente voluntariamente, com um tom caloroso. Por que não me deixa cuidar disso? O velho olhou para ele por um longo momento. Eu também gostaria de causar uma boa impressão no grau especial, acrescentou o homem. Somos todos colegas. Trabalharemos juntos por muito tempo. Depois de pensar um momento, o velho assentiu. O assunto é urgente. Vou deixar em suas mãos. O homem saiu da sala de reuniões e fechou a porta atrás de si. Seu rosto relaxou instantaneamente. Logo ele avistou o jovem por perto, desabafando sua frustração no chão, abrindo várias crateras profundas nele. Que trabalho duro, pensou ele com um toque de cansaço. Quando o jovem o viu, seus olhos brilharam e ele correu. Tio, como foi? A expressão do homem de meia-idade suavizou-se novamente. Vamos conhecer o grau especial. Cuidado com a atitude. Nosso objetivo principal é recrutá-lo, não torná-lo nosso inimigo. E se ele recusar? Então ele está escolhendo nos tornar seus inimigos. Lide com isso como achar melhor, e como ele acharia conveniente. Com uma lâmina, é claro. Seja o jovem ou o grau especial, só havia espaço para um sair vitorioso. Isso tornaria as coisas muito mais simples. O jovem sorriu, incapaz de se conter. Acenou com a mão e abriu uma cratera ainda maior no chão. A poeira subiu enquanto o templo da torre tremia brevemente antes de se estabilizar. Então vamos embora. Ficar do lado bom do grau especial realmente foi a jogada mais inteligente. O homem de meia-idade lhe deu um sorriso gentil. Vamos. Abaixo da árvore de osso branco, Suminamoto abriu lentamente os olhos e olhou em direção à torre. Esta era a escola de feitiçaria, dentro da sua barreira. O que quer que acontecesse, se ele quisesse saber, saberia. Ele estava prestes a se levantar, mas parou, como se algo lhe tivesse ocorrido. Então fechou os olhos novamente e recostou-se no tronco. Deixe isso para o outro eu. Capítulo 77. Na casa do chefe da aldeia, Suminamoto observava a estátua divina quando parou de repente e abriu um sorriso. O sorriso se alargou lentamente, e os cantos de sua boca se ergueram. Então eles finalmente estão aqui. Agora ele entendia a situação na escola de feitiçaria. Não é de se espantar que essas pessoas tenham tido a coragem de jogar, deve ter sido porque o reforço chegou, dando a elas uma sensação de segurança. Suminamoto rapidamente deixou o pensamento de lado e se concentrou novamente em seu trabalho. Ele estava dissecando os Aragami, preparando-se para dividir suas 3 autoridades divinas. As chamas iriam para o Shiobaki, a força para a cabeça de mosca, e a técnica de reescrever sonhos seria gravada nos olhos estelares. Tudo pertencia a ele, a única questão era quais partes se adequavam melhor a qual recipiente. Ele também precisava encontrar uma maneira de extrair o domínio Aragami, mas tentar realocar o domínio de outra pessoa o levou a um paradoxo frustrante. Domínios mentais eram subjetivos demais para serem controlados por assimilação forçada. Manter a estrutura do domínio exigia que o alvo mantivesse um senso de identidade forte e claro, mas para fazer o Aragami ativar seu domínio, ele teria que anular sua vontade. No final, o problema era simples, os Aragamis não estavam cooperando. E Suminamoto não tinha interesse em se rebaixar por causa de um espírito amaldiçoado como aquele, fazendo acordos ou negociando termos. Isso significaria entregar o controle. Um Aragami? Será que valia tanto assim? Ele tinha vários métodos à disposição. O que ele preferia no momento era primeiro assimilar a técnica amaldiçoada do Aragami. Então reescreva seu sonho. Deixe-o experimentar em primeira mão o que é ser empurrado para um pesadelo. Mas isso teria que esperar até que ele voltasse para a escola de feitiçaria. Ele estava ansioso por isso. Agora, tudo o que ele precisava era que alguém aparecesse, resolvesse a situação e resolvesse tudo, para que ele pudesse voltar para a escola de feitiçaria com a vida limpa. Apresse-se já. À medida que o sol subia, a temperatura aumentava constantemente. Suminamoto canalizou a energia amaldiçoada para preservar os corpos, evidências que falavam por si.
Se até pessoas comuns conseguiam estimar a hora da morte, certamente os feiticeiros não a perderiam. Os 4 esperaram um pouco. A esposa do chefe da aldeia chegou a preparar o café da manhã, que terminaram juntos antes de Suminamoto avistar o grupo atrasado do colégio de feitiçaria aparecendo lentamente na entrada da aldeia, aproximando-se. Liderando o grupo estava um homem de meia idade e um mais jovem. Preparem-se, disse Suminamoto enquanto se levantava, dirigindo-se aos outros 3. O pessoal do colégio de feitiçaria está aqui. O chefe da aldeia e sua esposa rapidamente limparam a mesa, enquanto Suguru Geto se juntou a Suminamoto do lado de fora. Bem na hora, o grupo do colégio de feitiçaria chegou, e os 2 lados se encontraram cara a cara. O jovem correu para frente ansioso, com a urgência estampada no rosto. Ele correu até Suminamoto, circulando-o algumas vezes e avaliando-o. Então você é o novo grau especial? Suminamoto apenas olhou para ele em silêncio. Sabia quem estava realmente no comando, não precisava desperdiçar palavras com mais ninguém e ter que se repetir. O jovem não ficou bravo com a indiferença. Em vez disso, corou de excitação, parecendo ainda mais animado. Sim, era isso. Era assim que um verdadeiro grau especial deveria agir. Aquele olhar cheio de desprezo e desdém era perfeito. Seus olhos brilharam de fervor, quase tremendo de antecipação. Ele inconscientemente apertou as pernas, estendendo a mão para tocar Suminamoto. Mas pouco antes do contato, ele congelou, porque ele sentiu isso, uma ameaça real à sua vida. Seu rosto ficou ainda mais vermelho e ele soltou algumas respirações irregulares. Que diabos era esse cara? Um cachorro louco. Suminamoto conteve seu desgosto e olhou para o homem de meia idade. O homem já o observava. Quando Suminamoto encontrou seu olhar, ele sorriu educadamente. Desculpem o atraso. Este lugar é tão remoto que a viagem demorou mais do que o esperado. Suminamoto não estava interessado em conversa fiada. Ele foi direto ao ponto. Vou deixar o resto com você. Os sobreviventes estão lá. Você precisa ajudar em algumas coisas. Vá se coordenar com eles. O homem de meia idade ficou momentaneamente surpreso, mas rapidamente assentiu com um sorriso simpático e fez sinal para que os outros atrás dele assumissem o comando. Ele nem sequer mencionou a oferta de recrutamento que havia mencionado antes. Desde o momento em que pôs os olhos em Suminamoto, ele já tinha percebido que tipo de pessoa ele era. E isso era bom. Pessoas que odiavam problemas dificilmente os causariam. Viver em paz, sem conflitos desnecessários, era o ideal. Lutar e matar era desperdício. Ele gostava de pessoas como Suminamoto. Ele era assim também. Mas, por favor, fique vivo. Ele olhou de soslaio para o jovem. A expressão deste se tornará ainda mais maníaca, completamente descontrolada. Energia amaldiçoada o emanava enquanto ele levava a mão à testa e, em seguida, encarava Suminamoto sem pestanejar. Tosse, vamos lá. Vamos lá. Seja meu primeiro item colecionável de grau especial. Lembre-se, aquele que te mata. Ele desapareceu no meio da frase. Suminamoto inclinou a cabeça levemente enquanto uma fina linha de sangue descia por sua bochecha. É Zen. O jovem ficou momentaneamente surpreso. Nada mal, os graus especiais realmente conseguiam reagir rápido. Ele levou o dedo indicador manchado de sangue aos lábios e o lambeu. Suas pupilas dilataram-se bruscamente. Com os braços abertos, ele gritou. Delicioso. Tão delicioso. Quero mais. Ele desapareceu repetidas vezes, cintilando ao redor de Suminamoto, aproximando-se rapidamente, mas sem ousar fazer contato direto. Várias vezes estendeu a mão, mas hesitou. Por fim, ele parou a uma curta distância, decepcionado. Lambeu o lábio inferior e disse: minha técnica é a feitiçaria de projeção. Divido um segundo em 24 quadros, em seguida, atribuo movimentos predefinidos a cada quadro, como um storyboard de animação. Dentro do meu campo de visão, executo esses movimentos em alta velocidade, quadro a quadro. Não era uma explicação técnica, era pura exibição. E para ser justo, era poderoso. Até Suminamoto teve dificuldade em acompanhar seus movimentos. Não era apenas rápido, era gaguejado, comprimido. 24 ações concentradas em um único segundo, como uma animação trêmula. Para alguém como Suminamoto, acostumado a perceber tudo a 144 frames por segundo. Ser forçado a reduzir para 24 frames por segundo criou uma dissonância gritante. O lag o atingiu com tanta força que ele nem teve a chance de ativar uma técnica. Ele já estava familiarizado com a feitiçaria de projeção. Seu poder dependia de massa e velocidade. Agora que havia sido tocado, ele também estava preso em incrementos de 1/24 de segundo. Qualquer passo em falso atrapalhava seus movimentos e o congelava por um segundo, transformando-o literalmente em um recorte de papel. Mas a mesma restrição se aplicava ao seu oponente. E mais importante, ambos tinham que seguir as leis da física e trajetórias de movimento realistas. Por exemplo, pisar com o pé esquerdo no primeiro quadro significava que o segundo quadro tinha que seguir logicamente, ou um passo com o direito, ou aterrissar com o esquerdo. Não era possível simplesmente se teletransportar para o quadro final sem movimento entre eles. A mente de Suminamoto se movia rapidamente. Ele já havia decifrado a sequência pré-carregada do oponente. Agora, ele só precisava responder com precisão, dividir o tempo em 24 partes iguais e reduzir seu próprio movimento para corresponder à taxa de quadros. Para ele, isso era considerado um rebaixamento. Logo, isso se tornaria uma batalha de cálculo, desconstrução quadro a quadro, consciência espacial e previsão de combate. E em tudo isso, Suminamoto se destacou. 1/24 de segundo se passou. Ele deu um passo para a esquerda, firmou o pé, dobrou os joelhos, endireitou-se, puxou a perna direita para trás, deixou-a cair e então estendeu a mão direita, cada movimento avançando, quadro a quadro. Ele infundiu energia carmesim em sua mão, com os dedos curvados em um arco. O resto dos quadros ele passou formando um sorriso, lábios entreabertos, dentes brilhando em uma fileira perfeita e serrilhada. Ele esperou.
Quando a mão do outro colidiu com a sua, ele entrelaçou os dedos, levantou o jovem no ar e ativou o lapso de técnica amaldiçoada. O carmesim percorreu seu corpo. Aconteceu quase exatamente como ele havia previsto. Em menos de um segundo, o jovem estava suspenso no ar, sua técnica cancelada à força. Sua expressão enlouquecida não vacilou. Mas quando ele percebeu que algo estava errado, o vermelho já havia se espalhado por todo o seu corpo. Ele nem teve tempo de desviar o olhar. Capítulo 78. Apenas alguns segundos se passaram desde que Suminamoto terminou sua luta com o cara do clã Zenin, qualquer que fosse seu nome. Tudo aconteceu muito rápido. O confronto, medido em segundos, começou rápido e terminou com a mesma rapidez. Ninguém mais teve tempo de reagir. Tudo que ouviram foi uma explosão repentina de riso maníaco. Quando se viraram, viram o jovem sendo segurado no alto por Suminamoto, com os pés balançando no chão, balançando levemente como uma boneca de pano. A cena era quase cômica. A diferença de tamanho entre os dois era tão gritante que Suminamoto, ao levantá-lo sem esforço com uma das mãos, só fez o jovem parecer ainda mais ridículo. Ele provavelmente teve que pular só para roçar o rosto de Suminamoto com aquele primeiro ataque. Suguru Geto se aproximou. Como um feiticeiro poderoso, ele entendia as implicações melhor do que a maioria. Quando uma luta entre feiticeiros termina tão rápido, significa que o nível de risco era altíssimo. Ele olhou para Suminamoto, que balançou levemente a cabeça, nada demais. No mundo do Jujutsu não havia nada como sentir o poder do oponente com uma rápida varredura de percepção espiritual. Todas as classificações existentes eram distinções criadas pelo homem. É por isso que existe um ditado: a menos que eles realmente lutem, você nunca saberá quem é realmente mais forte. A característica mais comum entre os feiticeiros era a crença: sou imbatível, sou o mais forte. Aqueles abaixo do grau 2 ainda podiam ter um pouco de moderação, mas acima disso, tudo estava perdido. Quanto mais alto o nível, mais descontrolada se tornava a arrogância. Se vencessem, provavam que estavam certos, eram realmente invencíveis. Se perdessem, e daí? Estavam mortos. O que quer que acontecesse depois não tinha nada a ver com eles. Então sim, invicto na vida, era um lema apropriado. Tudo se resumia a uma falta de consciência e um flagrante desrespeito pela vida, seja a sua própria ou a dos outros. Nada importava. Se eles nem sequer valorizassem a própria vida, como poderiam se importar com qualquer outra coisa? Suminamoto soltou a mão direita e se preparou para lidar com o cadáver fresco. O homem de meia-idade se aproximou com sua expressão gentil de sempre. Ah, não havia necessidade disso, disse ele com um suspiro. Como as coisas chegaram a esse ponto? Ele olhou brevemente para o corpo. Vou dar-lhe um enterro digno. Encontre um bom lugar para ele descansar. Suminamoto exibiu uma fileira de dentes brancos e limpos. Bem, está tudo bem então. O homem não insistiu no assunto e se concentrou em outros assuntos. Honestamente, Suminamoto não se importava se outro viesse até ele. Isso realmente não era necessário, repetiu o homem antes de sair, com a voz sumindo como se estivesse falando mais com a equipe de apoio do colégio de feitiçaria do que com Suminamoto. Suminamoto não se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, ele transformou a feitiçaria de projeção do jovem em um desenho preto em seu braço, uma linha do tempo abstrata gravada em sua pele. Uma grade retangular dividida igualmente em 24 seções, com uma longa mão congelada no centro do segmento final. Ele olhou fixamente para o padrão e então assentiu, satisfeito. No mundo do Jujutsu, técnicas baseadas em tempo eram extremamente raras. Suminamoto sempre as achou um pouco poderosas demais. Ele esperava encontrar uma ou duas durante seu trabalho de exorcismo, mas se não encontrasse, tudo bem também. Afinal, o clã Zenin acabaria aparecendo. Ele simplesmente não esperava que eles estivessem tão ansiosos para entregar uma em sua porta. Vendo como o jovem claramente queria tocá-lo, mas não tinha coragem, Suminamoto pensou: por que não realizar esse desejo? A fusão seria ainda melhor. Agora, ele tinha espaço e tempo. O tempo reina supremo, o espaço reina. Se o destino não intervir, o karma assume o trono. O mundo do Jujutsu oferecia uma ampla gama de atributos, e Suminamoto esperava reunir técnicas alinhadas com as que ele mais gostava. Mesmo que nenhuma delas representasse a personificação pura de um conceito, a projeção de feitiçaria, por exemplo, apenas tocava em um pequeno aspecto do tempo. Ele só precisava daquele pequeno pedaço. Apenas o suficiente para servir de base. O resto caberia a ele desenvolver. Suminamoto trouxe seus pensamentos de volta. Esse incidente com Aragami foi uma dádiva. Sua técnica inata já podia ser ativada através de contato físico, o que fazia com que aqueles familiarizados com suas habilidades evitassem tocá-lo a todo custo. Agora, com a feitiçaria de projeção adicionada ao seu arsenal, ele podia controlar seus oponentes à força com apenas um toque. Com a configuração certa, um único segundo transformado em um recorte de papel lhe dava infinitas possibilidades. E como a força da técnica dependia de massa e velocidade, mesmo que o flash espacial ainda não pudesse ser usado nessa estrutura, sua velocidade natural era mais do que suficiente. Sem mencionar que quando se tratava de massa, ele também tinha maneiras de ajustá-la. Quem ousaria fazer contato com ele depois disso? E se você não conseguisse fazer contato, como iria lutar com ele? Quanto mais alguém entendia suas técnicas, mais instintivamente o evitava. Antes mesmo da luta começar, ele já havia garantido a vantagem. Na verdade, a maior parte de suas informações técnicas nunca havia sido totalmente revelada. Ele raramente usava técnicas assimiladas na frente de outras pessoas. E quando isso acontecia, o oponente geralmente não tinha chance de falar sobre isso. Ele também nunca divulgou suas técnicas publicamente.
Portanto, o sigilo era sólido como uma rocha. Mesmo que alguém conseguisse adivinhar uma peça do quebra-cabeça, não se distrairia o suficiente para tentar entendê-la durante a batalha. Isso seria suicídio. Com a ajuda da equipe de apoio, o chefe da aldeia e sua esposa conseguiram dar aos moradores um local de descanso adequado. Outra questão é se eles próprios sentiam paz sob essa mesma raiz. Mas não tinha nada a ver com Suminamoto. Os dois se aproximaram e apertaram as mãos dele e de Suguru Geto. Obrigado a ambos. Suguru Geto começou a balançar a cabeça, prestes a dizer algo, mas o chefe da aldeia o interrompeu. Dá para perceber que eles só se dedicaram tanto por causa de vocês dois. Ele olhou ao redor, então se inclinou para perto de Suminamoto e cobriu sua boca com uma mão, sussurrando. Cuidado com aquele homem. Ele lançou um olhar para o homem de meia idade. Aquele cara não presta. Já vivi o suficiente para reconhecer um tigre sorridente quando vejo um. Pessoas como ele têm uma cara em público e outra em particular. Tome cuidado, está bem? Suminamoto assentiu, apertando as mãos do homem em resposta. Entendo. Cuide-se você também. Nesse ponto, pessoas como o chefe da aldeia eram provavelmente as únicas ainda dispostas a apertar sua mão sem hesitar. Honestamente, durante apertos de mão, ele raramente tinha segundas intenções. As pessoas simplesmente o interpretaram mal demais. Vendo que ele havia entendido, o chefe não disse muito mais. Sua esposa deu um tapinha no ombro de Suguru Geto e então apertou seu antebraço com firmeza, enquanto ria calorosamente. Você precisa comer mais, garoto. Coma bem se quiser ter força para exorcizar demônios. Olha aquele ali. Ela apontou para Suminamoto. Alto, ombros largos, come bastante, forte como um touro. Suguru Geto piscou. Ele se achou bem alto e robusto também. Então a ouviu prosseguir. Mas você pensa demais. Como uma mulher. Às vezes você deveria aprender com aquele ali. Ele é despreocupado, sem pensamentos, sem preocupações. É assim que se vive. Soju Minamoto piscou. Espera, aquele, era para ser eu? Tudo bem, vamos sair agora. O chefe da aldeia deu um tapinha firme no ombro dos dois e depois se virou para seguir o supervisor assistente. Suminamoto e Suguru Geto caminharam até a periferia da vila, acenando enquanto observavam a dupla entrar em um carro e desaparecer na estrada. Nenhum dos dois sabia para onde estavam indo. O homem de meia idade se aproximou com um sorriso gentil. Precisa de uma carona de volta para a escola de feitiçaria? Não precisa, nós dirigimos. Suminamoto sorriu educadamente e estendeu a mão. Obrigado por vir tão cedo para ajudar. O homem foi pego de surpresa. Olhou para a mão estendida e depois para Suminamoto. Depois de uma breve pausa, ele a sacudiu. Eles se soltaram e seguiram caminhos separados. Suminamoto sorriu para si mesmo. Viu? Eu te disse, eu não estava planejando nada. Capítulo 79. O homem de meia idade se virou e foi embora. Suminamoto olhou para a própria mão, pensativo. Aquele cara devia ter algum objeto amaldiçoado especial. Não é que ele tenha ativado uma técnica secretamente, ele era simplesmente muito descarado. O chefe da aldeia estava certo. Precisamos ter cuidado perto dele, disse Suguru Geto calmamente enquanto caminhava até ele, com os olhos fixos na figura do homem que se afastava. Mas Suminamoto não concordou totalmente. Pela forma como o homem agiu, parecia que ele tinha feito tudo de propósito, como se quisesse ser óbvio. Nem o chefe da aldeia nem Suguru perceberam isso, ambos presumindo que ele era apenas uma cobra sorridente com presas escondidas. Isso também não estava errado. Mas Suminamoto, que mais interagiu com ele, pôde sentir algo mais, as emoções do homem. A primeira vez que seus olhares se encontraram, houve uma alegria genuína. Ele nunca demonstrou um pingo de ódio, nem mesmo quando o jovem foi morto. Nenhuma reação emocional. Em nenhum momento ele guardou rancor. Na verdade, ele pareceu ainda mais satisfeito depois. Havia algum tipo de entendimento tácito entre eles. Contanto que ficassem longe um do outro, estava bom o suficiente. Esse era o acordo tácito desde o primeiro encontro. Deveríamos voltar também? Perguntou Suminamoto, afastando o pensamento enquanto se virava para Suguru Geto. Suguru não respondeu de imediato. Olhou para a aldeia. Esta missão não foi tão ruim. Pelo menos ele não teve que provar orbes espirituais amaldiçoadas desta vez. Espera, gosto? Por que eu usaria essa palavra? Ele nunca havia contado a ninguém o gosto de orbes espirituais amaldiçoadas. Mas agora Suminamoto sabia, e já havia experimentado isso algumas vezes. Toda vez que ele via a expressão no rosto de Sun enquanto ele engolia uma daquelas esferas, parecia que um pouco da amargura em seu coração era dissipada. Não que ele fosse um pervertido. É só que, quando você está sofrendo e tentando carregar essa dor sozinho, pronto para suportá-la em silêncio, e então um amigo se apresenta, disposto a compartilhar esse fardo com você, esse sofrimento de repente se torna suportável. Olhando para trás, ele percebeu o quão teimoso tinha sido, preso naquele canto escuro que ele havia construído para si mesmo. Ele realmente precisava aprender a deixar as coisas irem. Ele se virou para Suminamoto e sorriu de repente. Vamos voltar para o colégio de feitiçaria. Então ele seguiu em frente. Suminamoto piscou. Aquilo foi estranho. Eles voltaram pela floresta e passaram algum tempo procurando antes de finalmente encontrarem o carro estacionado no fundo da ravina. Sun destrancou o carro. Suguru foi o primeiro a abrir a porta do passageiro e entrar. Você definitivamente está agindo de forma estranha. Sun também entrou prestes a ligar o motor. Suguru Geto perguntou de repente, sem música? Ele estendeu a mão para ajustar o rádio do carro e olhou para Suminamoto. A propósito, vá com calma ao começar. Troque as marchas em ordem, uma de cada vez. Não pule. Entendi. Ok. Suminamoto obedientemente engatou a primeira marcha, colocou o carro na estrada, acelerou, engatou a segunda. Ganhou velocidade novamente e depois engatou a terceira. Satisfeito agora?
Suguru Geto já estava confortavelmente recostado em seu assento, os dedos batendo ritmicamente na janela do carro. Toque, toque, toque. Ao vê-lo daquele jeito, Suminamoto riu e continuou dirigindo em direção à escola de feitiçaria em quinta marcha. Quando chegaram, os dois seguiram caminhos separados. Suminamoto foi direto em direção à árvore Osso Branco. Era hora de desmantelar Aragami. Ele chegou à base da árvore, onde as duas versões dele se fundiram novamente em uma. De acordo com o plano, a habilidade de fogo foi transferida para o Shiobaki. Ambos pertenciam ao tipo espírito e compartilhavam o mesmo atributo de poder, então, naturalmente, o fogo foi para ele. Força foi dada ao cabeça de mosca. Aquele vira-lata não possuía nenhuma técnica ou habilidade especial, então permanecia puramente físico. A técnica de reescrita de sonhos foi gravada nos olhos estelares. Sério, não importava. Contanto que ele assumisse o controle direto, todas as habilidades eram intercambiáveis. Afinal, eles eram a mesma coisa. Mas quando não os controlava, a cabeça de mosca e o Shiobaki operavam de forma independente e só podiam usar os poderes que lhes eram atribuídos. Sua autoconsciência os tornava únicos. Suminamoto tinha outros planos para eles, então precisava melhorar sua autopreservação. Caso contrário, se fossem pegos de surpresa, poderiam acabar exorcizados. Agora, a parte mais crítica, domínio. Ele pegou o orbe do espírito amaldiçoado de Aragami e o reverteu para a forma de estátua. Colocando uma mão sobre a cabeça da estátua, energias vermelhas e azuis se espalharam ao mesmo tempo, traçando cuidadosamente as regiões da técnica gravadas em sua carne e alma. Isto foi um experimento. Ele aplicaria a técnica amaldiçoada Lapso e a técnica amaldiçoada Reversa simultaneamente para influenciar o corpo e a alma de Aragami. Cada cor tinha que seguir precisamente as linhas da técnica. Mesmo o menor erro poderia fazer com que a imagem mental do domínio entrasse em colapso, tornando-o vazio. Além disso, ele tinha que evitar cuidadosamente a vontade consciente de Aragami, ou então ele poderia optar por se autoexterminar. Para ser honesto, foi incrivelmente difícil. Matá-lo teria sido fácil, um único golpe. Mas se quisesse maximizar o ganho, precisava se concentrar, manter a atenção e executar o processo corretamente. Muito mais complexo do que uma luta direta. Suminamoto afastou todas as distrações e se concentrou. Ele era como uma criança aprendendo a escrever, traçando cuidadosamente as linhas e padrões visíveis de um poste de caligrafia. Esse método o ajudou a entender a estrutura e o propósito da técnica, e também aguçou sua própria compreensão. Finalmente, após um trabalho árduo, apenas a parte relevante da técnica de Aragami tornou-se carmesim brilhante, enquanto o lado da alma brilhou em azul. As duas energias se uniram e, com um clarão de luz, fundiram-se completamente na técnica. Tente usar seu domínio, disse Suminamoto para Aragami. Aragami não respondeu nada. Ele sentiu como se uma camada de poeira tivesse se depositado sobre sua técnica. Ele não sabia o que o homem tinha feito, mas isso não o impediu de usá-lo. Sua própria técnica não poderia traí-lo. Poderia? Ele simplesmente escolheu ignorar o homem. Suminamoto deu um leve sorriso. Ele não esperava cooperação. Era apenas um teste para ver se Aragami havia notado alguma coisa. Aparentemente não. Suminamoto ativou uma técnica. Era a técnica de reescrita de sonhos. Um leve halo emanava do corpo de Aragami, envolvendo. Aragami se viu de volta à pequena vila, sentado no alto de um trono de 9 níveis feito de espadas e flores espinhosas. Abaixo dele, uma densa multidão de aldeões se curvava e prostrava-se, queimando suas vidas e oferecendo tudo o que tinham para fortalecê-lo. No início ele permaneceu consciente, ciente de que algo estava errado, sempre em guarda. Mas à medida que mais moradores se reuniam e a fé nele crescia, sua força também crescia. A energia percorreu seus músculos e ossos como algo sólido, percorrendo cada fibra. Aragami cerrou os punhos, saboreando cuidadosamente o poder. Ele olhou ao redor e então franziu a testa. O templo era muito pequeno. Esse pensamento simplesmente lhe ocorreu. Olhando para a multidão, ele percebeu que ainda não havia gente suficiente. Ele precisava de mais. E mais vieram. Seu poder parecia ilimitado agora, e sua tolerância ao templo apertado diminuía a cada surto de crescimento. Por que não expandir o domínio? Construir um verdadeiro reino divino que pertencesse somente a ele. Uma voz em sua cabeça o lembrou de não abrir o domínio. Por que não? Nenhuma resposta. Aragami ficou irritado. Naquele dia, ele apagou algumas velas dos aldeões. Sim, ele as chamava de velas. Eram muitas. Algumas mortes não importavam. Quanto mais pessoas vinham, menor o templo parecia. Ele queria abrir o domínio novamente. De jeito nenhum. Toda vez que ele tinha esse pensamento, aquela voz retornava. Por quê? Mesmo que isso fosse obra daquele homem, ele poderia esmagá-lo com um só soco. Qual homem? O pensamento passou pela minha cabeça, e foi rapidamente descartado. Desta vez, ele matou mais de 100. Mas ainda assim, não fez diferença. Na verdade, os aldeões restantes o alimentaram com emoções ainda mais intensas. Ele era o rei supremo aqui. Ele podia fazer o que quisesse. Sim, o que ele quisesse. Energia amaldiçoada mais técnica mais domínio inato, implantada através de uma técnica de barreira. Isso é expansão de domínio. Todas as condições foram cumpridas. Suminamoto apenas ajustou levemente a técnica de barreira final, guiando o santuário para se incorporar ao sistema de barreira do colégio de feitiçaria, prendendo-o permanentemente. A entrada era a árvore Osso Branco, escolhida há muito tempo. Ele extraiu a técnica de Aragami e a gravou em seu braço na forma de um rosto oni abstrato, de pele azul com presas e feroz. Então ele retirou a chama e a enfiou no Shiobaki. Sua força foi temporariamente armazenada em seu braço direito. Depois que tudo foi feito, Suminamoto olhou para a estátua, estendeu a mão e amassou-a até formar uma esfera espiritual amaldiçoada do tamanho de um polegar. Então colocou-a na boca e começou a mastigar. Crocante. Crocante. Capítulo 80.
No dia seguinte, o céu estava começando a clarear. A luz suave e matinal banhava a árvore osso branco, tornando-a ainda mais sobrenatural. Se o sol tivesse nascido mais alto e a luz tivesse ficado mais forte, a árvore teria se transformado em um mar branco ofuscante. Principalmente sua coroa. Durante o dia aparecia um sol em miniatura, à noite, uma pequena lua. Sumi-Namoto surgiu de debaixo da árvore. Ele passou a noite inteira lá, testemunhando e guiando o curso dos acontecimentos. O domínio do santuário estava agora totalmente estabilizado. A árvore de osso branco tornou-se o emblema da superfície do domínio do santuário. Ao mesmo tempo, serviu como novo núcleo da barreira do colégio de feitiçaria. Em essência, era um clone do próprio Sumi-Namoto. Um clone que possuía um núcleo dourado. Nem mesmo Sumi-Namoto conseguia imaginar o que seria necessário para destruir aquela árvore. Sua resiliência era incompreensível. Agora, esse lugar não era apenas o local mais seguro do colégio de feitiçaria, talvez fosse o local mais seguro de todo o Japão. E o mais importante, o potencial de crescimento da árvore osso branco ainda não havia sido totalmente realizado. A julgar pela época em que foi plantada, ainda era apenas uma muda. Sumi-Namoto circulou a árvore, estudando-a por um momento. Mesmo com sua visão aguçada, ele não conseguia detectar a presença do domínio do lado de fora. Podia sentir que algo havia mudado, mas não conseguia identificar o que. Se ele não estivesse intrinsecamente ligado à árvore, nem mesmo ele seria capaz de encontrar a entrada do templo. A árvore osso branco possuía uma habilidade inata de ocultação e disfarce. Após completar o circuito, Sumi-Namoto parou em frente à árvore. Ele fez uma breve pausa e caminhou direto em sua direção, sem hesitar. A distância entre eles diminuiu rapidamente. Ele não diminuiu o ritmo nem um pouco. A copa da árvore balançava suavemente, como se o incitasse a ir mais rápido. Quando ele estava prestes a colidir com o tronco, Sumi-Namoto deu um passo à frente novamente, seu corpo fazendo contato direto com o tronco. Uma ondulação se espalhou pela casca quente, semelhante a jade. No instante seguinte, ele desapareceu nela, desaparecendo do mundo exterior. Era como atravessar uma cortina de água. Então, sua visão se abriu de repente. O conhecido tapete vermelho, os pilares de pedra, os murais, o trono. Ele havia entrado no templo. Desta vez, não havia aldeões, nem estátuas divinas, nem feiticeiros criando-as. Parecia uma experiência totalmente nova. O templo era vasto e imponente. Embora tivesse apenas um andar, parecia poder alcançar os céus. No outro extremo, o trono estava vazio, mas parecia chamá-lo. Sumi-Namoto pesou no tapete vermelho e caminhou lentamente para frente. O silêncio era absoluto. Mesmo seus passos no tapete felpudo não faziam barulho, mas a sensação sob seus pés era tão firme quanto caminhar sobre pedra. Era uma sensação estranha, suave, mas firme. Ele passou por um pilar de pedra após o outro, subiu a plataforma de 9 níveis e finalmente ficou diante do trono. Ele estudou a flor de espinhos perfurada pela espada e o trono entrelaçado com espinhos por um momento, então se sentou. Imediatamente, uma compreensão mais profunda do santuário preencheu sua mente. Sumi-Namoto olhou ao redor, ligeiramente insatisfeito. Com um aceno casual, o tapete vermelho tornou-se dourado. As pétalas douradas se inverteram, transformando-se em um carmesim profundo que se espalhava pela superfície como sangue. Os murais de ambos os lados também mudaram. As figuras grotescas e de dentes afiados desapareceram, substituídas por padrões abstratos compostos por linhas pretas. Cada imagem irradiava um poder distinto e velado, tênue, quase imperceptível, como olhos pescando, observando silenciosamente aqueles que trilhavam o caminho dourado. A cúpula acima também desapareceu, substituída por um vasto céu noturno repleto de estrelas. Uma única estrela cintilante ondulou no céu, e logo os céus brilharam com a luz das estrelas. A suave luz das estrelas se espalhava pelo salão, lançando seu brilho nas paredes. Não ofuscava o espaço, em vez disso trazia uma serenidade silenciosa, enchendo o ar com uma sensação de calma e paz. Sumi-Namoto não sabia o nome original do domínio de Aragami, mas isso não importava mais. O domínio não tinha mais nada a ver com Aragami. O próprio Aragami havia sido completamente consumido, absorvido pela energia amaldiçoada de Sumi-Namoto. Tudo que precisava ser desmontado já havia sido desmontado. Ele apoiou os braços nos apoios de braço do trono, apoiando a cabeça em uma das mãos, sintonizando-se silenciosamente com o domínio, sentindo o poder dentro dele. Parecia completamente diferente de quando ele ativou sua própria expansão de domínio. À medida que ele se aprofundava, sua compreensão da aplicação do domínio se aprimorava. O santuário não era totalmente isolado do mundo exterior. Ancorado pela árvore do osso branco, o interior e o exterior permaneciam conectados. Isso trouxe vantagens e desvantagens. O benefício era óbvio, o domínio do santuário havia sido permanentemente solidificado, mais precisamente, o domínio da imagem mental de uma maldição de grau especial havia sido completamente estabilizado. Para outros feiticeiros tal coisa pareceria impossível, mas Sumi-Namoto conseguiu. A desvantagem era que, diferentemente de Aragami, ele não podia fazer o santuário evoluir de forma autônoma, nem podia alterar o ambiente interno à vontade para diferir do mundo externo. Ele também não conseguia controlar o fluxo do tempo como nas lendas, onde um único dia lá dentro poderia ser igual a um ano lá fora. Originalmente, ele almejava algo como um paraíso em forma de caverna ou uma terra abençoada. Ele até já tinha escolhido um nome. Mas, como esperado, tornar-se um sucesso da noite para o dia nunca foi tão simples. Ainda assim, Sumi-Namoto não sentiu nenhum arrependimento. O santuário ainda tinha muito espaço para crescer. Ela já havia se fundido com a árvore do osso branco, e como a árvore era um clone único dele, seu potencial era igualmente imenso. A combinação de duas entidades de alto potencial significava que a árvore do osso branco agora havia conquistado um domínio totalmente novo. Essa foi uma troca deliberada. Ele abriu mão de recursos já poderosos em troca da maximização do crescimento futuro. O santuário seria reconstruído de acordo com sua visão.
Esse foi o melhor resultado possível. Satisfeito, Suminamoto levantou-se do trono. Sinceramente, foi um pouco duro para a bunda. Ele caminhou mais uma vez pelo tapete dourado, passando entre duas fileiras de imponentes pilares de pedra entrelaçados com linhas pretas, sustentando o vasto dossel celestial. Ao sair do santuário, as grandes portas se fecharam automaticamente atrás dele. Ele atravessou a ondulação dentro da árvore dos ossos brancos e retornou ao mundo exterior. A luz do sol atingiu seu rosto. Era verão agora, e o calor aumentava gradualmente. Ele levantou a mão para proteger os olhos. Nesse caso, a principal prioridade do santuário, controle climático. Ele casualmente fez ajustes nas configurações do domínio. Suminamoto deu um tapinha no tronco da árvore osso branco. A seguir, redesenhar a arquitetura do sótão. Esse é o seu trabalho. Afinal, com um domínio, quem ainda mora em uma casa comum? Animado, Suminamoto caminhou tranquilamente em direção ao dormitório. O sol brilhava cada vez mais forte. Ele planejava descansar um pouco. Tudo relacionado à árvore poderia ser deixado para seu clone agora. Depois de passar tanto tempo correndo, Suminamoto voltou para seu dormitório, ligou o ar-condicionado, afundou no sofá e se deixou derreter nele. Era hora de um merecido relaxamento. Nesse momento, uma forte sacudida percorreu seu peito. Dentro de seu domínio de imagem mental, a figura da cabeça de mosca começou a piscar violentamente. Suminamoto congelou. Se ele se lembrava corretamente, aquela maldita coisa estava nas mãos de Hikomanai. E Hikomanai, ela não estava em uma missão hoje? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.